Olá, seja bem-vindo à nossa aula de clima organizacional. Quem nunca foi naquele ambiente e quando chegou sentiu que o clima estava pesado? Ou que o clima estava muito alegre, muito descontraído, muito contagiante e se contagiou por aquele clima? Muito bem, nesta aula de clima organizacional, nós vamos nos apropriar de um conceito que vem de Alberto Chiavinato. Como nós já ouvimos falar, ele é um dos principais, um dos mais importantes nomes que vai trabalhar com administração e recursos humanos no Brasil e no mundo. Segundo Chiavinato, o clima organizacional envolve uma visão mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a motivação. É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida e experimentada pelos membros da organização e influencia no seu comportamento. Refere-se ao ambiente interno existente entre as pessoas que convivem no meio organizacional e está relacionado com o grau de motivação de seus participantes. Veja, o clima organizacional, depois que nós vimos, fizemos todo aquele processo seletivo, fizemos aí a admissão dos colaboradores. Caso você não tenha assistido essa aula de admissão ainda, eu vou deixar o link aqui em cima. Corre lá, dá uma olhadinha naquela aula, reveja os materiais teóricos. E aí nessa parte de clima organizacional, nós vamos falar do clima, do ambiente daquele lugar. A gente falou também de cultura organizacional, lembra? Não lembra? Vou deixar o link aqui para você assistir essa aula. Lá na cultura organizacional, a gente vai construir aí um lugar, um ambiente em que as pessoas queiram trabalhar, sintam-se à vontade para trabalhar neste local. O clima vai ser como a gente percebe este ambiente, como a gente experimenta este ambiente organizacional. É importante também entender que o clima organizacional da empresa, portanto, ele vai influenciar diretamente o nosso comportamento. Por isso que ele é muito importante e ele tem que ser avaliado, analisado, porque se o meu ambiente é um ambiente opressor, um ambiente hostil, provavelmente isso vai ser manifestado nos meus colaboradores e vou criar e desenvolver pessoas traumatizadas, um ambiente ruim, pessoas com cara feia e vai desencadear até problemas de saúde. Então, o clima organizacional é um item muito importante da nossa lista e ele vai se referir basicamente ao ambiente interno da organização, certo? Não tem como eu falar de clima organizacional pensando somente no ambiente externo que está ao meu redor. Mas eu tenho que pensar também no ambiente interno da minha organização, porque é ali que vai acontecer as coisas, é ali que as pessoas vão se relacionar dentro da minha empresa. Então é importante que eu analise como que é esse clima. É um clima amigável, caloroso, em que há ali evidência de trabalho em equipe, de felicidade? Ou é um clima para baixo, ruim, chato, desgastante, opressor? Então é importante que a gente entenda e faça a análise deste clima organizacional. Então eu mostro aí para vocês um gráfico que vai mostrar, fomentar os valores corporativos alinhados com a ética profissional, realizar atividades de bem-estar, motivar a equipe, desenvolver a projeção profissional, contar com líderes com inteligência emocional, implementar benefícios para os colaboradores, ter um espaço físico funcional e agradável. Esses são alguns objetivos nortes que vão nos garantir, olha, é para este e outros motivos que você tem que ter um clima organizacional eficiente dentro da empresa. E para a gente analisar como esse clima organizacional acontece, nós temos um instrumento, e esse instrumento se chama pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima é uma ferramenta objetiva e segura, isenta do comprometimento com a situação atual, em busca de problemas reais na gestão dos recursos humanos. A análise, o diagnóstico e as sugestões proporcionados pela pesquisa são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, aumento da produtividade e a adoção de políticas internas.
A gente vai perceber quando uma pesquisa de clima é efetiva, quando ela realmente acontece, quando a gente pesquisa, avalia os dados e trabalha para melhorar o ambiente organizacional. Porque senão não faz sentido fazer uma pesquisa de clima. Então é importantíssimo que a gente adote este instrumento de pesquisa de clima e analise 3 pontos principais: perceber, interpretar e reagir. Eu vou perceber como é a minha empresa, eu vou interpretar como que os colaboradores entendem como é a minha empresa, como eles se sentem trabalhando na minha empresa, e eu vou reagir, né, para que essas coisas, os questionamentos que tiveram dentro da pesquisa de clima, eles sejam atendidos, eles sejam respondidos e que a situação aí da empresa melhore para melhor. Para a gente entender um pouquinho mais do que é o clima organizacional e a pesquisa de clima, eu trago aí um gráfico e nele mostra, né, o clima organizacional como uma grande redoma, no caso aqui vermelha, e aí alguns setores, né, que serão analisados, influenciados nesta análise. Os aspectos pessoais de cada colaborador, análise da liderança, das condições de trabalho, da mudança, da comunicação e da motivação. Então, todos estes elementos, eles se encontram quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional, quando a gente avalia o ambiente da minha organização e percebe se é um ambiente que promove a liderança, se é um ambiente que ele promove e estimula a mudança, se as condições de trabalho são aceitáveis, são adequadas para o ambiente de trabalho, se existe aí, se é levado em consideração os aspectos pessoais de cada colaborador. É por meio de uma pesquisa de clima organizacional que é possível se medir o nível de relacionamento entre os colaboradores e a organização. Mas a pergunta que eu não quero calar, mas o que a gente avalia de fato? O que a gente pode analisar de uma pesquisa de clima organizacional? Coloquei no slide para vocês, dê uma olhada. Se a empresa é vista como um local bom para trabalhar na opinião dos funcionários, quais são os fatores que levam os colaboradores a se sentirem motivados ou desmotivados? Se existe um sentimento de pertencimento e partilhamento dos objetivos comuns, a opinião dos colaboradores sobre práticas de gestão de pessoas na empresa, a existência ou não da prática correta de delegação de tarefas pelos gestores/líderes, se todos conhecem e compartilham a missão, visão e valores da empresa, e a gente falou bastante disso na aula de cultura organizacional, né? Missão, visão e valores. Se os gestores são capacitados para suas funções, se há equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como ocorrem os relacionamentos dentro da empresa e como está a comunicação interna da empresa. Quando a gente analisa e constrói uma pesquisa de clima e a partir dela se avalia e analisa estes pontos, a gente sabe muito bem e tem material para trabalhar, para melhorar o nosso ambiente, portanto o nosso clima organizacional. E o que se evita quando a gente aplica uma pesquisa de clima organizacional? Uma pesquisa de clima bem aplicada pode identificar uma série de reações adversas consequentes de um clima organizacional ruim. Por exemplo, perda de talentos, aumento de turnovers, que é a rotatividade nos cargos, queda no engajamento e, consequentemente, da produtividade, alto índice de desperdício de materiais, queda na frequência ao trabalho e aumento de atrasos, queda da criatividade e, consequentemente, de soluções inovadoras, aumento de fofocas e mal-entendimentos. Quando eu construo uma pesquisa de clima satisfatória, eficaz, portanto eficiente, eu consigo desenvolver um sistema, uma ferramenta para eu analisar e verificar onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Onde eu estou errando, eu vou trabalhar para melhorar, para que esses erros sejam minimizados. Onde eu estou acertando, eu vou trabalhar para acertar mais. E eu apresento para vocês como elaborar uma pesquisa de clima organizacional. O primeiro item ao elaborar uma pesquisa de clima organizacional é pensar e identificar os objetivos. A área de RH, juntamente com a direção da empresa, deve definir os objetivos desse trabalho. É o momento de definir o que a gente quer saber, certo? E posteriormente o que será feito com estes objetivos escolhidos.
O segundo item vai falar da definição dos indicadores. Várias temáticas podem ser abordadas pela pesquisa de clima organizacional, como, por exemplo, saber sobre a liderança, sobre trabalho em equipe, sobre camaradagem, sobre estrutura física do ambiente, sobre benefícios, planejamento de carreiras, feedback, entre outros. O terceiro item vai falar sobre a elaboração do questionário. Pode-se optar por questões dissertativas ou de múltipla escolha. É viável identificar os meios pelos quais serão respondidos e encaminhados os questionários aos responsáveis em um período pré-estabelecido, e cada questionário deve ser pautado na realidade, no segmento e na cultura de cada organização. Não existe um padrão único, né, de clima de questionário. A gente pode utilizar no próprio formulário Google, por exemplo, como aqueles que a gente fez aqui infinitamente. Pode ser utilizado também, depende muito dos nossos objetivos, do que a gente quer saber. O quarto item é a aplicação da ferramenta. Na aplicação da ferramenta, se diz respeito, basicamente, ao dia de fato que a gente vai aplicar a pesquisa de clima. Deve ser divulgado antecipadamente para as pessoas se prepararem, para que a participação, né, dos colaboradores tenha um alcance maior e o maior percentual possível de respondentes, ou seja, quem vai responder à pesquisa, os próprios colaboradores. Então é importante que a gente avise antecipadamente e que tudo seja feito, que é o quinto passo, nós estamos vendo aí, com sigilo e credibilidade. A gente deve assegurar aos colaboradores que seus questionários terão total respaldo de segurança e não cairão nas mãos das pessoas não envolvidas nas condições do processo. É importante que a gente entenda que não haverá risco de ações punitivas, portanto a gente pode propiciar um ambiente para que o colaborador responda de fato, com honestidade, com veracidade, como é de fato o clima organizacional da empresa. Para responder essa pesquisa, né, no sexto passo, o dia da pesquisa de clima organizacional, os colaboradores devem sentir à vontade, como eu havia dito, e seguros de que as respostas não serão lidas por pessoas que não têm nada a ver com o processo, que o que está acontecendo é para ajudar o ambiente organizacional a melhorar, a se desenvolver dentro das possibilidades. No sétimo ponto, a entrega do questionário. Ao término, o funcionário deve entregar o questionário ao responsável pelo processo, que ficará com o material até que o mesmo chegue no setor de RH. É bom lembrar também que atualmente muitas organizações já realizam esse tipo de processo por forma online, como o formulário que a gente tinha, que a gente já vem usando bastante, né? E por último, né, quase por último, nós temos no oitavo lugar a compilação dos dados. Depois que os questionários são respondidos, é o momento de juntar todas as informações de todos os colaboradores da empresa e identificar os acertos que a empresa teve e os erros que a empresa cometeu. O resultado deve ser encaminhado em direção da empresa para que as providências sejam necessárias e sejam aplicadas, seja construído um plano de ação de melhoria para que a gente consiga avaliar o que é possível ser mudado em determinado período de tempo dentro da empresa. Por último, é importantíssimo a divulgação dos resultados. Finalizando o processo, o resultado deve ser divulgado aos funcionários, juntamente com as ações que a empresa adotará para melhorar, para ajustar aí os pontos que estão fora da curva da sua estratégia organizacional. Se, por exemplo, os funcionários reclamaram das instalações dos banheiros, a diretoria deve comunicar que fará uma reforma por um período estipulado. Então, a pesquisa de clima é muito importante para a gente avaliar o clima da nossa empresa e perceber quais são os problemas que estão acontecendo nessa empresa, e a partir da pesquisa de clima eu consigo propor melhorias, condições de melhorias, e isso tem que ser algo real. Não dá para fazer uma pesquisa para cumprir simples protocolo. Eu tenho que fazer e cumprir o que estiver dentro das minhas possibilidades, ser honesto com os colaboradores e trabalhar para que as melhorias aconteçam de fato dentro da minha organização.